Então, bem-vindos à parte 2. E eu, antes de começar a falar sobre questões mais técnicas, eu gostava de vos mostrar, quando esperamos e as pessoas mais atrasadas cheguem, eu gostava de vos mostrar um ou dois exemplos de ahm, um ou dois exemplos de ficheiros de trabalhos feitos em LaTeX versus trabalhos feitos em Word. Portanto, para isso eu vou partilhar aqui o meu ecrã, espero que estejam a ver, e vou tirar isto e vou-vos mostrar este documento. Isto é versão Word do lado esquerdo, o mesmo documento em LaTeX do lado direito. Pronto. O conteúdo é o mesmo e, portanto, não vale a pena nós estarmos a debater para o conteúdo. O que nós podemos debater é qual deles tem um aspecto mais profissional e qual deles nos é mais agradável aos olhos, à vista. Tá? Pronto. Eu começo por dizer, olhem, para a identificação dos nomes, esta zona, e eu acho que a da direita é mais fácil de ler, mas se isto for discutível e nós podemos não querer entrar nessa briga, vamos ver o texto aí. Epá, é assim, eu olho para o texto da esquerda, pá, e salta-me aos olhos problemas variados. Pá, o texto da direita, problemas variados, tipo os famosos problemas de espaçamento, algumas linhas super, super condensadas, pois é o caso da primeira, pá, e outras linhas super, ou bastante mais espaçadas, é o caso desta, ou esta em baixo está super espaçada, tá? Pá, o texto deste lado tem uma organização muito mais uniforme, tal questão de espaçamento do latte. Eu posso pegar aqui em mais alguns exemplos, por exemplo, onde eu tinha aqui, inícios de secção. Nova secção. Reparem, a pessoa não precisa da tipografia e põe o início de secção indentado. Epá, achou que ficava melhor assim. Tá? Uh, pá, o tamanho das fontes e as fontes que são usadas e tal, estão estudados de modo a isto, perceber-se bem, isto é uma secção, e isto é uma subsecção, e isto é o texto normal. Tá? Controla muito bem esses níveis. Isto tem e mais uns exemplos. E a secção 3 também algures, ou mais umas figuras nos símbolos químicos. Eu queria vir para esta zona. Fórmulas matemáticas. Tá? O nós ainda não chamamos a matemática, mas se vocês olharem para isto, eu vou tentar fazer um zoom. Eu acho que isto vai fazer mais ou menos o zoom aqui sobre esta zona. Tá? Isto é a terceira fórmula matemática. E eu vou deste lado tentar fazer zoom também sobre a terceira fórmula matemática. Esta. Estão mais ou menos ao mesmo nível. Tá? A da esquerda, umas à esquerda e umas à direita. Mas as fórmulas são mais ou menos as mesmas. Tá? E talvez esteja muito grande, assim a fonte está. Epá, não consigo acertar exatamente o tamanho da fonte. A questão é, se nós olharmos para a esquerda e para a direita, há pequenas diferenças muito subtis, quase não se notam, mas fazem diferença grande na legibilidade. Pronto. São pequenos detalhes, é tal questão dos olhos comerem primeiro da boa apresentação facilitar a leitura, está bem? Há questões de espaçamentos entre este 3 da potência e o mais. Reparem, o mais está muito colado ao 3, enquanto o mais está ainda mais afastado do 3. A gente visualmente o mais está à mesma distância do elemento da esquerda, está do elemento da direita. E claramente o mais, do lado esquerdo, claramente o mais está mais próximo do elemento da esquerda do que está do elemento da direita. Portanto, são pequenos detalhes de visualização, está bem? A gente pode dizer que são mariquices, mas são mariquices que fazem diferença. Pronto. Ups. Eu queria reduzir isto de novo e avançar mais um bocadinho. Tabela. Temos aqui uma tabela. Se eu avançar, tenho aqui a mesma tabela. Tá? Pronto. O conteúdo é o mesmo. Mas, enfim, eu olho para esta tabela e esta tabela é muito mais agradável aos olhos do que a da esquerda. Porque lá promove e a gente faça as coisas o melhor aspecto. Está bem? Portanto, eu olho para a tabela da direita e eu olho para a tabela da esquerda e eu confesso, talvez seja tendencioso, mas há pequenos detalhes. Reparem, a da esquerda tem umas linhas.
A da esquerda tem umas linhas para separar o abecedário do resto, mas a linha de cima, a do meio e a de baixo são exatamente iguais, e a de cima e a de baixo, enquanto do lado direito, no PDF, a de cima e a de baixo são mais grossas, a do meio é mais fina. E depois reparem, as linhas na da esquerda, as linhas no Word, as linhas estão quase em cima das letras. O espaço é muito pequenino. Reparem no PDF, há um espaçamento grande das linhas para as letras e depois das letras para a linha de novo. Visualmente produz uma mancha muito diferente. Se vocês olharem assim para a mancha visual, na da esquerda, no Word, o texto está quase sobreposto com as linhas estão quase sobrepostas ao texto. Do lado direito, no LaTeX, isso não acontece. Temos um espaçamento decente, de modo visualmente isto funciona bem. Insisto, tudo isto são detalhes, mas depois são detalhes que fazem a diferença na parte visual. E há todo um conjunto de diferenças na parte de gestão de documentos grandes, de gestão de figuras, de referências cruzadas, etc. Eu ainda não falei, eu vou lá parar, está bem? Pronto. Ir em bibliografia. Epá, pronto. Eu olho para a parte da direita e percebo claramente, tenho uma divisão muito mais clara para isto é uma entrada, isto é a entrada seguinte, tenho do lado esquerdo. Para não falar do lado esquerdo, encontro para alguns por aí onde é que estava, pá, uns que aparecem muito espaçados. Pá, não era neste documento, era noutro. Era noutro documento que eu estive a escolher. Não, não era neste, era no outro. Ainda assim, isto é um exemplo do mesmo documento, escrito em Word, escrito em LaTeX. Tá? O LaTeX dá este aspecto aos documentos de documento produzido numa editora profissional. Tá? Eu, por acaso, tinha um outro exemplo. Este é outro exemplo que eu tinha preparado. Reparem, e olha, este é outro exemplo engraçado. Mais uma vez, um título, está mais ou menos semelhante, mas reparem no índice da esquerda e reparem no índice da direita. O índice da direita é muito mais legível que o índice da esquerda. Eu não tenho dúvidas nenhuma sobre isto. Eu não sei se vocês partilham toda a mesma opinião e eu. Mas eu olho para o índice da direita e para mim está claro qual é a estrutura que está associada ao documento. Eu olho para o índice da esquerda e tenho muito mais dificuldade em ver isso. Pronto. Eu acho que havia aí mais algumas coisas. Eu não sei se havia aí mais, há mais umas fórmulas matemáticas. Por exemplo, há umas fórmulas matemáticas. Reparem, na esquerda, estas fórmulas matemáticas, a fórmula matemática à esquerda e reparem na fórmula matemática à direita. Onde ela estava, eu perdia. Onde estão as fórmulas matemáticas, eu perdia. Já estão aqui. Reparem na diferença de ter um asterisco, vezes um sinal de vezes bonitinho, é um verdadeiro sinal de vezes. Tá? Reparem em detalhes tipo, enfim, vocês não vão conseguir perceber, mas o tamanho do sinal de menos. Vocês não têm sensibilidade para essas coisas. Mas há pequenos detalhes de afastamentos. Eu queria-vos mostrar um erro crasso. Eu acho que foi neste que eu vi um erro crasso do lado do Word. Deixa-me lá ver se eu consigo só lá chegar. Se não, vamos avançar. Se eu consigo recuperar onde isso estava. Eu vi uns 3 ou 4 documentos à procura de... esta tabela. Esta tabela é um bom exemplo. Tabelas da tabela da direita. Até parecem quase iguais. Tá? Vou pôr em maior para ficar mais ou menos do mesmo tamanho. Até parecem quase iguais. Mas reparem, isto está descentrado disto. Não está centrado. Não estão centrados na mesma coisa. Tá? O Word promove este tipo de disparates. Reparem que no LaTeX isso não acontece. Está bem? O título e a coluna estão exatamente centrados. Foi o utilizador, foi NAB. Foi o utilizador, foi NAB, não há dúvida nenhuma. Mas o problema é o Word deixa-nos fazer estas nabices. Pronto. Eu vou saltar isto e vamos falar, então, vamos lá projetar de novo o meu iPad e vamos voltar à nossa matéria do dia. Íamos na matemática. Então, lá falar rapidamente de matemática. Matemática é uma cena que provavelmente interessa a muitos de vocês e, se calhar, alguns poderá interessar menos, porque podem não ser pessoas que escrevam muita coisa, fundamentos matemáticos, mas a maior parte de vocês são da FCT, devem ser cursos de Ciências e Engenharia, onde a matemática é importante de alguma maneira. Tá? Portanto, vamos falar de matemática.
Para falar de matemática, é importante percebermos que quando uma coisa é texto, tá? Texto de palavras, texto, outra coisa é texto de matemática. Tá? São duas coisas diferentes. Ou texto e texto de matemática. São cenas diferentes. Pronto. E, portanto, isto é para vocês percebessem, o LaTeX tem dois modos de trabalho. Tem um modo onde está a escrever texto, e depois tem um modo onde está a escrever texto matemático. E depois volta a trocar para o modo texto. Tá? Texto simples ou texto em modo matemático. Quando o LaTeX está a fazer texto em modo matemático, está no modo especial. Está bem? Um modo de trabalho especial. Tem comandos novos, tem mais comandos, tem comandos novos e faz cenas diferentes. As coisas têm significados diferentes. Já agora, reparem, este texto, eu tenho aqui de exemplo, eu vou voltar a tirar isto, tem exatamente a mesma fórmula duas vezes. O texto é o mesmo. Tá? Basicamente, tem a mesma fórmula duas vezes. E é limite quando x tende para infinito f de x. Isto é a representação mais correta. Mas às vezes, por questões de conveniência, nós queremos pôr a fórmula inline com o texto, isto é, ao longo da linha. E reparem que, neste caso, houve aqui uma mudança e o x tende para infinito deixou de estar por baixo e passou a estar à frente como se fosse um índice. Isto, do ponto de vista matemático, não é tão correto, mas do ponto de vista de typesetting é melhor, porque senão, se puséssemos o x tende para infinito por baixo, se fôssemos pôr um x tende para infinito e por baixo, o efeito estava sobre o B de baixo, ia colidir com o B de Beautifully. Ou então obrigava-me a aumentar o espaçamento desta linha, por esta linha mais afastada, ia prejudicar o aspecto global do texto. Portanto, isto são dois modos de escrever matemática diferentes. Como formas separadas ou inline, onde aí há um objetivo claramente tentar não usar muito o espaçamento vertical acima do espaçamento normal da linha. Pronto. Como é que eu faço uma coisa e outra? Bem, eu faço uma coisa e outra escrevendo uma fórmula matemática. E reparem, a primeira coisa a mostrar, eu quero salientar é que esta fórmula está aqui e produz isto. É exatamente igual a esta fórmula está aqui e produz isto. Reparem, a mesma fórmula deu origem a duas visualizações diferentes. Uma fórmula até saber está em modo inline ou se está em modo display. Uma fórmula numa linha só ou se está a tentar pôr a fórmula no meio de uma linha de texto normal. O LaTeX sabe se está num modo ou se está no outro. O dólar é até especial e o texto dentro de dólares significa texto matemático, fórmulas matemáticas. E, portanto, se eu tiver dentro de dólares, significa fórmulas matemáticas inline. Se eu tiver dentro de \parênteses reto, significa uma fórmula matemática, mas numa linha per si, centrado, etc. E a visualização da mesma fórmula, a fórmula é a mesma, a visualização são coisas diferentes. E já agora, para a vossa informação, se houverem matemáticos, este L e M não são as letras L e M, é o símbolo matemático de limite, não é a mesma coisa. Tá? Porque se isto fosse as letras L e M, iam aparecer inclinadas. 3 letras. Mas o símbolo matemático de limite não é representado inclinado, é representado direito. E, portanto, isto é o símbolo matemático de limite. Reparem, eu tenho aqui. /lim é o símbolo matemático de limite. O underscore é para dizer, em LaTeX se faz para pôr índices, e no caso do símbolo matemático tem uma função especial, quer dizer, o índice. Portanto, olha o índice, no fundo, está aqui por baixo. X, o to representa esta seta, e infinity é a abreviatura de infinity e é o símbolo de infinito. E reparem, está tudo dentro de chavetas para dizer, e isto é um grupo, está no índice. Está bem? Isto é um grupo, está no índice. Portanto, como o índice tem mais que uma coisa, põe-se dentro de um grupo. Este f de x já não está dentro do grupo e, portanto, o f de x que aparece ali. E reparem, os espaçamentos estão todos muito bem calculados, de modo a isto visualmente resultar bem. Tá? Eu vou-vos mostrar outro exemplo.
Este é um exemplo, uma fórmula resolvente, não é? É mais ou menos o nosso clássico para nós. Reparem, está em modo display, está um / parênteses retos, / parênteses retos. E, portanto, a fórmula resolvente não está a tentar aparecer inline, está numa linha per si, devidamente centrado no texto. E a fórmula é x igual, enfim, esperem, x igual, pronto, tem, no fundo a fórmula tem três componentes. Tem o x, o lado esquerdo, não é igual a, depois tem um numerador e depois tem um denominador. E reparem que, como é que eu faço uma fração? Um frac, / frac. E o frac recebe dois argumentos. Recebe um argumento, um primeiro argumento, que é o numerador, e recebe um segundo argumento, que é o denominador. E, portanto, o numerador é isto. O segundo argumento é o denominador. E agora, no numerador, eu tenho menos b, o p e m é o plus or minus, é o símbolo de mais ou menos, e depois o SIRT desenha o símbolo de raiz quadrada, e o argumento do SIRT é suposto estar lá dentro, é um b ao quadrado menos 4ac. Portanto, reparem, o tamanho da raiz quadrada é automático, obviamente, depende do conteúdo, e a altura da raiz quadrada também é automático, depende do conteúdo. Pronto. Portanto, o que eu faço é especificar uma fórmula e ele desenha uma fórmula de uma forma muito bonitinha visualmente. Vocês não arranjam nenhum sistema no planeta que desenhe formas matemática mais elegante do que LaTeX. Nenhum. Pronto. Este é um outro exemplo. E este exemplo tem uma fórmula em modo display também, centrado. Tá? A fórmula em modo display centrado. Depois, e não parece, mas enfim, alguma cena eu deixei, enfim, demasiado do lado esquerdo, do lado direito, isto não está centrado, isto está totalmente centrado. Ora, isto tem um left abrir parênteses, mas este left abrir parênteses não é um parênteses normal, é um parênteses estica na vertical da ordem ou conteúdo. No fundo, este left abrir parênteses é este parênteses especial estica na vertical. E este right fechar parênteses é este parênteses está ali, fecha na vertical. E reparem, isto tudo está levantado ao quadrado e, portanto, o quadrado está aqui fora, a afetar o conteúdo do parênteses. E dentro do parênteses eu tenho uma fração e tenho um numerador, 1 mais x, e tenho um denominador, é 2 mais y ao quadrado. Tá? Portanto, isto até pode parecer um bocadinho estranho, mas a verdade é que se nós nos habituarmos a olhar para isto, para mim a fração é óbvio, uma fração tem 2 e no numerador tem 1 mais x, no denominador tem 2 mais y ao quadrado. Portanto, eu olho para isto e consigo ver qual é a forma que está envolvida. E o LaTeX sabe desenhá-la de uma forma muito elegante. Pronto. Mais um exemplo. Isto é um integral. Pronto. Primeiro vamos ver a fórmula. A fórmula é um integral. O int dá origem ao símbolo de integral. Tem um índice ao limite inferior e a zero. Tem um limite superior e a π. Está bem? O chapéu é para dizer um limite superior. E depois tem o seno x dx igual a 2. Pronto. No fundo, isto produz misto. E esta fórmula tem também de interessante. Esta fórmula está dentro de uma equação. E as equações são numeradas automaticamente, pela ordem que aparecem. 1, 2, 3, 4, 5. E depois, como são numeradas, todos os objetos que são numerados automaticamente em LaTeX podem ser referenciados. E eu, para o referenciar, o que eu faço é dou-lhe um nome simbólico. E este label é para dar um nome simbólico a este objeto. Tá? E, portanto, no fundo, este label vai corresponder ao número 1, está ali. Mas se mais tarde eu puser outra equação antes, esta vai passar automaticamente a ser número 2 e este label vai corresponder ao número 2 aí para a frente, ao valor 2. Está bem? O label corresponde à etiqueta que estiver emitida. E mais tarde eu posso referenciar esta figura, esta equação, através deste label. Como é que eu referencio a equação? Assim. Reparem, o meu label é e2.int underscore sen underscore x. O meu label pode ser o que eu quiser. É uma string ao meu gosto. Acho que não pode ter espaço, mas a menos não ter espaços, acho que pode ter quase tudo o que eu quiser. Qual é a convenção? A convenção para os labels é ter um conjunto de caracteres que dizem qual é o tipo de objeto.
E dois pontos para a equação, por exemplo, TAB, 2 pontos para tabelas, FIG, 2 pontos para figuras, tá? Portanto, ter LST, 2 pontos para listagens de código, outras coisas do género. Portanto, é uma convenção. Vocês podem não usar convenção nenhuma, mas se nós formos disciplinados, facilita-nos a vida. E, portanto, a convenção é os primeiros caracteres até 2 pontos dizerem qual é o tipo de objeto. E depois, e para a frente, vem uma label que descreve o objeto. A label deve ser figura 1, porque a figura 1 só é figura 1 quando for a primeira. Quando passar para a segunda, a label figura 1 já está a referenciar a figura 2, é uma confusão. Portanto, a label deve sempre ser uma descrição. Reparem, eu chamei-lhe int_sen de x, é uma descrição do objeto. Portanto, se a minha figura tem o planeta Terra, eu não digo, o label não digo, é uma figura 1, eu digo label fig 2 pontos planeta Terra. Ou só Terra, se quiser abreviar. Tá? Mas o label deve sempre descrever o nosso objeto. Pronto. Portanto, o nosso label, neste caso, o label chama-se, é definido como sendo EI, 2 pontos, int, underscore, sen, underscore, x. E agora, como é que eu referencio? Eu posso, se eu quiser produzir um texto deste género, ver a equação está na página 15, como é que eu faço? Está aqui. See equation, reparem, eu abri parênteses e ainda está ali, e este /ref seguido do label, já agora fechar parênteses está ali, tá? E isto é substituído por 1. Isto é substituído por 1, porque este era 1 para esta equação. E o ref dá-me o número do objeto, o identificador do objeto. O pageref, o mesmo label, mas é pageref, o comando é pageref, diz-me a página onde o objeto está. Espero que seja clara a diferença. Ref dá-me o identificador do objeto. O pageref dá-me o identificador da página onde está o objeto. Pronto. Agora, pergunta número 1. Quando é que nós devemos terminar, dizer só ver equação 1 ou dizer ver equação 1 na página 15? Onde é que eu devo dizer qual é a página onde está o objeto? Onde é que vocês no vosso texto diriam a página onde está o objeto? Em condições? Eu não sei se está correto, mas às vezes acho que nas teses existe um índice de equações. Acho que aí se calhar já não vale a pena dizer em que página está, porque nesse índice de equações está lá, deve estar a dizer lá a página. Perfeito, vamos lá ver. Todas as participações são importantes. Esta é uma visão perfeita. Ótimo. Tá? A verdade Se usarmos esse índice de equações. Exatamente, tens toda a razão. Não é preciso. Portanto, eu estou a falar de equações, mas também tinha falado de figuras. Isto também vale para figuras, está bem? As figuras também vão. Isto ainda não falei de figuras, mas as figuras também recebem um label e eu posso referenciar figuras. É exatamente igual. Tá? Portanto, eu estou a dizer sobre equações também se aplica às figuras e às tabelas e a todos os objetos numerados que possam aparecer no nosso documento. E essa visão é muito interessante. Ora bem, então agora eu vou-me pôr no papel do leitor. Estou a ler a tua tese. E vamos no capítulo 5, portanto, na página 324 da tua tese, e tu dizes, queres fazer uma referência à figura 2.1, ou 2.2, que estava no capítulo 2. E eu vou na página 324 e eu tenho de fazer. Em primeiro lugar, ir lá atrás procurar o índice, onde acertar a procurar a página onde está o índice das figuras, para ver qual é a página onde está a figura 2.2. Para ir à página da figura 2.2 ver a figura. Era tão mais simpático se tu me dissesses ver a figura 2.2 está na página 54. Não era? Era. Agora, pergunta seguinte. Faz sentido dizer ver a figura 2.2 está na página 17 quando tu estás na página 17, quando o texto está na página 17? A resposta é não. Faz sentido dizer ver a figura 2.2 está na página 18 quando tu estás na página 17? A resposta é não. Está na página a seguir ou está na página anterior. Portanto, as figuras são objetos floating, podem andar para trás e para a frente alguns no texto. Faz sentido nós dizermos a página onde está o objeto quando o objeto está longe do sítio onde está a ser referenciado.
Se o objeto está perto, a gente acabou de o ver, ou então se não acabamos de o ver, é que está na página a seguir. Está ali mesmo ao lado. A gente não diz qual é a página onde ele está. Quando o objeto está 20 páginas para trás, ou vai estar 20 páginas à frente, ou vai estar não sei onde, a gente diz a página onde está o objeto e facilita a vida ao leitor. Tá? É um detalhe. Pronto. Pergunta seguinte sobre este slide, eu estou à espera que alguém faça. Sim? Não sei se é a pergunta. Sim? Eu tenho uma pergunta. Diz lá. Acho que não falou do til, daquele til Bem, que... era também a pergunta que a menina ia fazer. Olha, eu não sei se era. Sim, era. Era, pronto, porreiro. Falámos, tem um til. E tem um espaço. E é isto do til. O til também era até especial em latte. Lembra-se? Eu disse, havia uns especiais, lembram-se? Pronto. O til é mais um deles. O til também é especial e faz o til. O til é um espaço. E é um espaço diferente do espaço normal. E em inglês se chama non-breaking space. Tendencialmente o LaTeX ou o Word tentam partir as linhas nos espaços para evitar infinizar, se for razoável. O isto diz é, não separes a linha neste ponto. Põe um espaço, mas estás proibido de partir a linha neste sítio. Isso para evitar no vosso texto tenha ver a figura e depois o 3 aparece e atrás, na linha seguinte. Estão a ver? Isto obriga, e o 3 está junto, está sempre ao lado da figura. Eu pode infinizar figura e podia dizer ver a fig-ura 3. Isto já deixa a figura, aliás, figura. Assim era, figura. Mas o 3 tem de estar sempre pegado ao A. Portanto, isto faz é pôr um espaço, mas obrigar o abrir parênteses esteja pegado ao N. Não pode estar separado do N. Este espaço não pode ser quebrado. Agora, pergunta para os senhores que usam Word há 20 anos. Como é que se põe o non-breaking space em Word? O Word tem non-breaking spaces. Tem, sim, senhor. Ficam a saber. Também podem fazer isto em Word. Tá? É control espaço em vez de espaço. Se fizerem control espaço, põe o non-breaking space. Isso em Windows, em Mac OS é comando espaço. Tá? Pronto. Ficam a saber. Isto também existe em Word. E, portanto, isto é uma cena importante. Onde é que nós pomos non-breaking spaces? Regra muito importante. Onde é que a gente põe non-breaking spaces? Tenho uma pergunta. Sim. Esse til, mesmo colocando, não afeta depois a densidade de palavras por linha? Não, porque ele aumenta o tamanho do til ou o tamanho das outras também. Ok. Tá? Se quiser pôr espaços ligeiramente maiores, eu também põe espaço ligeiramente maior. Ele não deixa partir a linha neste sítio. Não faz mais nada. Só não deixa partir a linha neste sítio. Não, mas as outras depois, por exemplo, Epá, as linhas sim, à frente ou atrás... se eu puser muitos tilos, o lá tem mais dificuldade em formatar a linha onde deve ser. Portanto, a gente põe tilos, mas não põe tilos em todo o lado. A gente só põe tilos em sítios selecionados. Que é, só põe tilos quando a palavra seguinte deve estar pegada à palavra anterior. Okay. Tá? E onde isso acontece? Acontece, por exemplo, sempre que nós temos texto e depois temos um número e mais texto. Antes do número, devemos sempre pôr um til. Do ponto de vista tipográfico, está errado uma linha de texto começar com um número. Já não falo de um parágrafo. Se começa um parágrafo com um número, mas isso é mais ou menos óbvio. Pronto. Devem ter visto um parágrafo a começar com um número. Quando o parágrafo tem que começar com um número, nós escrevemos o número por extenso. Tá? Mas são detalhes, isso agora. Sempre que vamos apresentar números, devemos pôr um til. Sempre podemos dizer pesa til 30 quilogramas, até devo pôr aqui um til também para não ter o 30 de um lado e quilogramas do outro. Ou se isto fosse melhor feito, eu devia dizer pesa til slash quilogramas, chaveta, til, chaveta, se tiver o SI units a regar. Tá? E ele transforma isto na il. Mas isto para dizer o i. Antes de números, devemos sempre pôr um til. Pronto. Regra geral. Para além de antes de números, antes de referenciar objetos, devemos sempre pôr um til também. Tá? O meu caso aqui.
reparem, o page ref, isto vai ser substituído por um número. Portanto, vamos também pôr um til. E antes dos sites também, quando vocês num texto dizem Manuel, já vamos falar disso, /site e a referência para o texto do Manuel, vocês devem pôr um til. A gente já lá vai parar aos sites, está bem? Mas antes de citar documentos, também devemos pôr um til. Antes da citação. Isto tipicamente é transformado em algo do género Manuel, um espaço, abrir parênteses retos e um número, fecha parênteses retos, e é para não deixar partir aqui neste sítio. Isto é se vocês tiverem a usar este formato de citação, mas a gente já lá vai. Pronto. Portanto, há sítios onde nós devemos usar um til e já ficam a saber o til é especial. Pronto. Non-breaking space. Eu estive a explicar agora. Isto é non-breaking space, não deixa partir. Vamos falar de figuras. E eu insiro figuras no meu texto. Sim, uma questão ainda sobre as equações. Professor. Sim. Na numeração das equações, como é que eu posso colocar o número do capítulo? Isso é visualização. Tudo é visualização, a gente não se chateia e isso é tratado mais tarde ou tal plugin de estilo. Tá? Vamos lá ver. Se for norma, imagina, a norma da faculdade é o número de equação deve ter o capítulo, o número do capítulo. Então a universidade tipicamente tem um template lá para as teses, onde isso já é feito automaticamente. Tu não tens de chatear com o assunto. Tá? Ok. Mas isto é para uma revista. Epá, a revista, se a revista o número de equação tem o número da secção, ponto, o número de equação, a revista tem um fecheiro de estilo para garantir que isso acontece dessa maneira. Tá? Portanto, a minha sugestão para vocês todos é, quando vocês estiverem a fazer o vosso documento, não se preocupem com o aspecto. Tudo tem a ver com visualização, é depois do documento estar escrito e está terminado e está tudo ok, vocês podem fazer fine-tuning do aspecto, mas é só no final. Está bem? Alguma coisa que vocês querem afinar, afina-se no final, não é no durante. No durante a gente não mexe nada no aspecto. Nunca. Só depois dizer, o meu documento está escrito e agora sim, epá, eu não quero isto seja dentro de parênteses retos. Não interessa por que agora. Então vocês fazem, vocês vão lá no início, tipicamente logo no início, há lá um comando XPTO, agora não interessa, faz esta transformação. Mas faz esta transformação para todas as equações do vosso documento. Não andam a fazer uma por uma. Enquanto vai fazer o documento, não interessa. E o LaTeX sabe que tem de numerar. E isto é numeração default. Se vocês dizem agora a numeração é um parênteses reto, número parênteses reto, ele passa a numerar como está ali. E é automático. Portanto, tudo tinha a ver com visualização. A gente faz o fine-tuning no final, sobre o documento final. Nunca no durante o desenvolvimento. No durante o desenvolvimento é importante dar a estrutura e dizer isto é uma equação, tem de ser numerada. Pronto. Ok, obrigado. Tá, fixe. Vão fazendo perguntas, mano. Figuras e tabelas. Antes de falar de figuras e tabelas, eu gostava de vos dizer uma coisa. Isto é assim, é um misto de LaTeX com sugestões importantes quando um gajo tem de escrever uma tese. Tá? Perguntem ao especialista de fazer documentação. Tá? O especialista de documentação, por exemplo, uma empresa produz software, ou uma empresa tem de fazer manuais do utilizador. Tem um gajo que é especialista a fazer documentação. Pronto. Perguntem ao especialista de documentação. E é mais difícil fazer. Se é o texto, se é as figuras, e ele diz as figuras sem dúvida nenhuma. Fazer figuras e tabelas é muito mais difícil do que escrever texto. Tá? Pode parecer não, mas é a mais pura das verdades. É muito fácil fazer um texto razoavelmente bem feito. É muito difícil fazer uma boa figura. Ora bem, eu gostava de expor aqui esta frase do Edward Tufte. O Edward Tufte tem uma série de livros sobre visualização de informação. Ele era um especialista em visualização de informação. Era ou é? Não sei se ele já morreu. Sim. Professor, uma dúvida ainda antes de Sim? abranger esse tópico. Quanto às citações de bibliografia, também já vamos recomenda... Já vamos cobrir isso mais à frente. Tá? Ok. Se é citações, já lá chegamos. Sim? Pronto. Ok. Tá, fixe. É que eu pensava que o professor já ia... Não. Outros tópicos. Eu fiz uma referência às citações, mas a gente já vai voltar à bibliografia mais tarde. A bibliografia é um capítulo per si. O tratamento da bibliografia. Tá? Já ok. Ora, obrigado.
Fixe. Então vamos lá voltar aí. Esta frase é muito verdade, está bem? Reparem nas keywords importantes aí. Graphical excellence. A excelência gráfica é dá ao utilizador, reparem, os gráficos servem para dar informação ao utilizador. Mas tem condicionantes. Nós atingimos a excelência quando, reparem nas condições, conseguimos dar o maior número de ideias, ou seja, a maior quantidade de informação possível, no menor tempo possível, isto é, eu tenho de retirar muita informação muito rapidamente, a menor quantidade de tinta possível, já vamos falar sobre isto, e no menor espaço possível. A mensagem para isto é, imaginem, cada centímetro quadrado do vosso papel custava 100 euros ou 1000 euros. E cada gota de tinta custava 1000 euros também. Portanto, a pergunta é, vocês vão fazer o vosso gráfico assim, o vosso gráfico de barras, ou vão fazer o vosso gráfico de barras pintado? As barras têm de estar pintadas é a pergunta. Se as barras tiverem de estar pintadas, for importante para a mensagem as barras estarem pintadas, as barras devem estar pintadas. Se não for importante para a mensagem as barras estarem pintadas, a gente não as pinta. Por exemplo, às vezes nós pomos aqui montes de linhas assim. Estas linhas são importantes ou não? A resposta é depende. Se o meu gráfico tiver duas barras que são praticamente da mesma altura, é importante ter uma linha para eu perceber a primeira está a tocar na linha e a segunda não está. Se o meu gráfico tem duas barras e a altura é totalmente diferente, as linhas horizontais não me servem de nada. Preço da tinta. Qual é a mensagem que vocês querem passar? Se é importante vocês salientarem a altura das barras é diferente e elas são quase da mesma altura, precisam de uma linha. Eu vejo bem as alturas das barras é diferente sem linha nenhuma. Tá? Portanto, só gastar a tinta no gráfico é absolutamente necessária. Tá? E para o tamanho. O gráfico não deve ter mais tamanho, não deve ser maior do que o necessário para passar a mensagem. Também não deve ter informação em excesso. Se eu só estou focado numa parte do trabalho, num conjunto de dados, eu não devo ter barras sobre outros dados, não são relevantes para a minha mensagem. Se eu não vou falar destas barras, não devem lá estar. Tinta, o preço da tinta. Tá? Pronto. Mas reparem, estes 4 conceitos são fundamentais, está bem? Passar o maior número de informação possível, no menor tempo possível, o mínimo de tinta possível e a menor quantidade de espaço possível. Tá? E agora eu vou-vos falar, a título de exemplo, de um gráfico, ou vou-vos tentar passar informação sobre a campanha de Napoleão, onde tentou invadir a Rússia e foi o princípio do fim do Império de Napoleão. Vocês devem saber isso da história. E então foi um desastre completo. Tá? E então, isto foi em março de 1812. Ora bem, eu tenho aqui 3 gráficos. Estes gráficos mostram, em primeiro lugar, coluna da esquerda é o avanço, coluna da direita é quando eles voltaram para trás. Tá? Isto é na ida, isto é na vinda. Tenho 3 gráficos no avanço, porque o Napoleão tinha, no fundo, 3 conjuntos a avançar separados. E, portanto, são 3 conjuntos. E depois esses 3 conjuntos também regressaram separados. São os 3 conjuntos que estão do lado direito. E eu tenho no eixo dos Y o número de homens, neste batalhão lá, como é que se chama? Eu tenho no eixo do X a longitude. Basicamente é a distância. Não é bem a distância, mas é como se fosse a distância. Tá? Portanto, e como dá para ver, Napoleão partiu com muitos homens e à medida que foi avançando foi perdendo homens. Tá? E quando regressou, continuou a perder. E, portanto, partiram. Eu estava a ver se conseguia fazer aqui um zoom, mas não consigo. Mas partiram uns milhares de homens e chegaram umas centenas de homens. Tá? Isto é para um batalhão, isto é para outro batalhão, isto é para outro batalhão, e isto é para o avanço, isto é para o recuo. Portanto, quantos gráficos eu tenho aqui? 6. Tá?
Reparem, mesmo assim eu não tenho linhas horizontais. Eu não estou interessado nos valores exatos. Eu estou interessado em passar a mensagem de que o número de homens foi diminuindo ao longo do tempo e isso passa, obviamente, com estes gráficos. Mas eu vou dizer mais coisas ainda. Portanto, tenho mais um gráfico, e é muito relevante para perceber isto, e é a temperatura ao longo do tempo. E reparem, eles partiram com aproximadamente 0 graus, e eles no final da campanha tinham menos 30. Tá? Portanto, não foi no final. Às estes menos 30 graus foi quando os gajos estavam e mais ou menos e decidiram voltar para trás. Portanto, basicamente, eles morreram todos em tordos congelados. Com gelo. Tá? Temperatura baixíssima. Não foi só, foi também a fome. Não sei se vocês sabem a história, mas foi o gelo e a fome. Pronto. E depois, ainda mais uma informação importante, e é a distribuição geográfica. Reparem, e isto é França, a mina dessa de Moscovo, e assim o conjunto 1 faz isto, na ida, ao conjunto 2 faz isto, e ao 3, eu não sei se é isto, não faço ideia, agora bem, está bem? E depois no U, há este que faz isto para I, há um que faz um para I, há outro que faz outro para ali. Pronto, é algo deste género, tá? São os três que recuam. E, portanto, vocês viram quantos gráficos eu tenho para passar esta mensagem de distribuição no espaço, temperatura e número de homens. Tinha 6 gráficos, 7, 8. Tenho 6, 7, 8. Tenho 8 gráficos. Tá? Precisei de 8 gráficos para passar esta informação. E agora vou-vos mostrar. Ele é considerado o melhor gráfico da história. Tá? Este é considerado o melhor gráfico da história. Passa a mesma informação daqueles 8 gráficos, só num. Isto é grupo 1, grupo 2, grupo 3. Na ida, amarelo. No regresso, a preto. Grupo 1, grupo 2, enfim. Ou grupo 2 e grupo 3 que foi até lá ao fundo. A espessura da linha é o número de homens. Muitos homens, e tenho menos, e já eram poucos e foram morrendo cada vez mais a mim até regressar. E por baixo tenho a temperatura ao longo da distância. E tenho a parte espacial também representada. Tá? Portanto, eu tenho só num gráfico condensado a informação daqueles 8. Fazer isto não é nada óbvio, jovens. Tá? Fazer isto é trivial. É o que o ERNAB faz. O que o Amador faz. Fazer isto exige muita ponderação, exige muito know-how sobre como fazer gráficos para fazer um gráfico deste género. Tá? Pronto. Vamos então falar de imagens. Tipicamente a gente nas figuras põe gráficos. Tá? Ora, eu há bocadinho disse e vou insistir, as figuras são elementos floating. O que é que uma figura tem? Uma figura é, enfim, tipicamente uma coisa deste género. Tá? Tem normalmente uma imagem e tem uma numeração e tem uma legenda. E existem as tabelas. As tabelas tipicamente têm um conjunto de informação organizado em linhas e colunas. Tá? E se chama um objeto tabular. O objeto tabular é esta coisa. A tabela é isto com uma numeração e uma legenda. Então, isto é uma imagem e isto é uma figura. E era importante vocês percebessem a diferença de conceitos. Tá? Isto é uma imagem. Agora, a imagem, quando tem uma numeração e tem uma legenda, torna-se numa figura. E a mesma coisa, eu deste lado tenho um objeto tabular. Vamos lá fazer clean-up disto, isto já está muito confuso. Eu deste lado tenho um objeto tabular. O objeto tabular, quando tem uma numeração e uma legenda, torna-se numa tabela. Tá? Mas há de não misturar objetos tabulares com tabelas. Uma tabela tipicamente tem um objeto tabular lá dentro, mas não tem que ser. E há de não misturar imagens com figuras. Normalmente as figuras têm uma imagem lá dentro, mas não tem que ser. Tá? Professor, sim. Peço desculpa. Nas tabelas, a legenda não tem que estar primeiro do que a tabela? Não é ao contrário das figuras? Não tem que estar, mas tipicamente está. Isso é uma questão de visualização. Tá? Neste meu exemplo então não está, mas normalmente, tens razão, normalmente as regras de tipografia dizem, no caso das tabelas, a legenda está por cima.
No caso das figuras, a legenda está por baixo. É verdade, sim. No meu exemplo não está assim, mas normalmente acontece e é isso que se deve fazer, sim. Ok, obrigado. Sim, sim, pronto. E acontece, as figuras são, e as tabelas são objetos floating ao contrário das equações. As equações estão naquele sítio do texto e não podem sair dali. Está bem? Não podem ir para a página seguinte ou para a página anterior. É como se fosse uma linha de texto normal, estão naquele sítio. As figuras e as tabelas podem ser deslocadas para o topo da página, para o final da página, para a página a seguir, às vezes para 2 páginas à frente, depende do que é necessário para a composição do texto. Para a composição do texto funcionar bem. Tá? Pronto. Ora, vamos lá falar um bocadinho de figuras. Como é que se faz uma figura em LaTeX? Tem texto, e tem texto, tem texto, e tem texto. Isto está aqui no meio. É a figura. Begin figure, end figure. E define, isto vai aparecer aqui. Este parágrafo é o parágrafo de cima, este parágrafo é o parágrafo de baixo. Está claro? Pronto. Este begin figure, end figure é, reparem, é um ambiente, vocês já sabem, é um ambiente para definir uma figura. Ora, este ambiente tem aí, reparem, a seguir ao begin figure, tem, vocês não tinham visto, e é um argumento dentro de parênteses reto. Os argumentos dentro de parênteses reto são argumentos opcionais, que podem não estar, podem ser omitidos. Os parâmetros dentro de parênteses retos. Está bem? Isto é opcional, ou seja, eu poderia ter begin figure sem mais nada. Posso ter só assim. Mas não é recomendável. Tá? Não é recomendável. É recomendável que vocês ponham sempre este argumento opcional. Tá? Este argumento opcional diz... Este argumento opcional... Este argumento opcional é uma indicação ao LaTeX onde é que vocês querem pôr a figura. Não é onde é que vocês querem pôr, é onde é que vocês gostavam de pôr. Atenção, eu vou dizer. É uma indicação ao LaTeX de onde é que vocês gostavam de pôr a figura. Tá? E o H significa here. Ou seja, entre este parágrafo e este parágrafo. Mas às vezes não é possível pôr entre estes 2 parágrafos. Porque se este parágrafo estiver quase no final da página, pode não haver espaço no final da página para pôr esta figura. Tá? Portanto, o here é uma recomendação. O H é here. E se não for possível neste sítio, então o T é top. No topo desta página ou no topo da página seguinte. Se não for possível entre estes parágrafos, pôr no topo da página. Por exemplo, artigos científicos é muito frequente a gente não pôr o H e pôr só o T, para as figuras estarem todas no topo da página. É muito habitual nos artigos científicos as figuras estarem todas, principalmente em revistas, as figuras estarem todas no topo da página. Tá? E então a gente não põe o H e põe só o T. Pronto. E depois ainda tem o B. O B é bottom. Se não for possível, nem neste sítio, nem no topo da página, então tenta lá pôr no final da página. Na parte de baixo da página. Não é tão elegante, portanto, pronto. E se não for possível nenhuma destas, então arranja lá uma página só com uma ou mais figuras, só com figuras e põe lá as figuras todas que estão pendentes e lá até está com dificuldades em arrumar as figuras. Qual é o erro clássico que as pessoas fazem com LaTeX? Dizem, e tal, era figura neste sítio e é só neste sítio. E então, as queridas alminhas o que fazem? Põem só H. E não põem mais nada para dizer LaTeX. Não, eu sei, é neste sítio. E eu insisto, isto é uma recomendação. / preferência. E sabem o que o LaTeX faz se achar isto, pôr a figura neste sítio, viola as regras de tipografia? Manda-vos passear e põe a figura onde lhe apetecer a ele. Tá? E depois vocês dizem, o LaTeX é um malandro que não põe as figuras onde eu quero. E a resposta é, pois é, porque vocês são vocês ou o editor tentar escrever o texto, vocês no papel tentar escrever o texto, são pouco flexíveis e estão a dizer simplesmente H. E a resposta é não façam isto. Jovens, não façam isto.
Eu não gosto do B. Eu normalmente ponho sempre isto. HTP. Não gosto do B. Tá? E, portanto, digo sempre estas três. Isto dá liberdade ao LaTeX para fazer uma boa gestão da coisa. Epá, tenta lá neste sítio. Se conseguires, porreiro. Se não conseguires, põe lá no topo da página. Se também não conseguires no topo da página, nem nesta, nem na seguinte, não interessa porquê, arranja lá uma página para pôr figuras. Epá, mas eu estou a dar a flexibilidade do LaTeX e estou-lhe a dar uma lista de preferências. Tá? E o LaTeX tentará respeitar as minhas preferências por esta ordem. Se, porventura, eu não dou isto e digo só isto, e o LaTeX não consegue fazer isto, lhe apetece. E o que lhe apetece, às vezes, sabem o que é? Pegar nas figuras todas e metê-las no final do capítulo. E vocês dizem, mas o LaTeX está a pôr tudo no final. Pois está, porque vocês não são flexíveis com ele. Sejam flexíveis com o LaTeX e o LaTeX porta-se bem. Sejam teimosos com o LaTeX e o LaTeX é mais teimoso do que vocês. Pronto. Portanto, Professor, sim. O default sem o HTBP seria o quê? O P? O default sem o HTBP, eu acho que é TP, ou algo desse género. Mas não tinha certeza qual era o default. Está bem? Não tinha certeza. Mas eu acho que é o tipo TP. É só uma dúvida. Pronto, Okay, sim, mas eu confesso que não tinha certeza, está bem? Teria de confirmar, mas não tinha certeza neste momento. Pronto, então vamos lá ver. Então, isto tudo define a figura toda. E agora, o que é que nós temos aqui dentro? Tá? Portanto, isto tudo define a figura. E dentro, pronto, isto eu já disse. Temos um centering. O que faz o centering? Põe a figura centrada. Tá? Este centering é mais ou menos o equivalente a um begin center and center. Não é exatamente igual, mas é mais ou menos equivalente. Tá? Pronto. Para já podem pensar que isto é equivalente. Este begin centering diz tudo que estiver dentro da figura, tudo que estiver associado à figura é suposto estar centrado. Pronto. Como vocês veem, umas barras cinzentas a chamar a atenção, está centrado. E depois tem este comando include graphics. Eu ainda não tinha falado, mas me permite. Reparem, o include graphics é um comando que tem um parâmetro opcional, está dentro de parênteses retos, e tem um obrigatório. Está dentro de chavetas. Este é obrigatório e é, no fundo, o ficheiro que tem a imagem. Eu pretendo inserir a figura, a imagem, não é a figura, é a imagem que eu pretendo inserir. Neste caso era um Word JPEG. Tá? Portanto, o Word JPEG é isto. E este argumento opcional, se eu não disser nada, a pergunta é, olha o tamanho da figura, olha o tamanho que vai apresentar a imagem. Pode ser pequenininho, pode ser muito grande, eu não sei. E isto permite-me controlar olha o tamanho da imagem. Isto vai-me apresentar esta imagem com este tamanho. Width igual a... E agora estou a dar um width, um tamanho. E vamos lá ver. E é o meu tamanho. Vamos falar de tamanhos. Eu podia dizer algo do género de width igual a 3 cm. Isto fazia, punha-me isto com 3 cm. Então, e na vertical? Esta imagem é quase quadrada, ou é redonda, quase quadrada, portanto, teria também 3 cm. Mas se não fosse, ele faz o rescanning vertical automático para manter a proporção da imagem. Tá? Se eu também posso fazer o contrário, é do weight. Se eu fizesse assim, isto fazia estava a dizer, este tinha 7 cm e o horizontal, o rescaling automático para manter a proporcionalidade. Se eu der os dois, separado por vírgula, isto podia estar em continuação, e à frente, o width igual a 3 cm, height igual a 7 cm, isto ia-me pôr um planeta Terra assim, com este aspecto. 7 cm por 3. Tá? Eu estou a dar centímetros. Como é que eu defino dimensões em LaTeX? Eu posso dizer x centímetros. Posso dizer x milímetros. Posso dizer x polegadas. Posso dizer x pontos. Onde vocês ficam a saber que um ponto é igual a 1,72 avos de uma polegada. Podem dizer x é m. Reparem, o x é um número, está bem? Este x é um valor. 1, 2, 3, 4. Pode também ser 2,54 centímetros. Não tem problema nenhum, está bem?
XAM também pode ser 1.5 AM. Tá? Mas esta dimensão AM significa... reparem, se eu falo em centímetros, é um valor absoluto, são centímetros, ou polegadas, ou pontos, são sempre valores absolutos. O AM é uma dimensão relativa. O AM é o espaço. 1 EM é igual ao comprimento da letra M na fonte corrente. Portanto, 1 EM varia com a fonte. Se a fonte for maior, 1 EM é maior. Se a fonte for menor, 1 EM é menor. Isto é espetacular para definir espaçamentos que são proporcionais ao tamanho da fonte. Se eu passar a fonte de 10 pontos para 12 pontos, o tamanho do espaço também aumenta proporcionalmente. Estão a ver a ideia? Eu também posso dizer 2.5 AM. 2.5 AM é o espaço ocupado por um M mais um M mais meio M. Portanto, seria isto. Também existe um outro espaçamento proporcional e é o EX. Quando eu digo alguma coisa é X, repito, isto é um número, por exemplo, 2.5 é X, o EX é a altura da letra X. O X é praticamente quadrado, portanto, mas não é a largura, é a altura da letra X. E, portanto, 2.5 é X, mais uma vez, seria isto. 2 vezes e meia a altura de uma letra X. Portanto, os AIMs são muito fixes para definir espaçamentos horizontais proporcionais à fonte. Os EX são muito fixes para definir espaçamentos verticais, forçar espaçamentos verticais proporcionais à fonte também. Pronto. E depois ainda há mais uns espaçamentos extra. Por exemplo, text to width. Text to width é um valor que representa a largura da mancha de texto. Representa esta dimensão, seja qual for. Tá? 0.3 text to width, escrito desta maneira, representa 30% do text to width. Ou seja, o que eu estou a dizer é que esta figura está a ocupar 30% da dimensão da minha mancha de texto. Se eu apertar a mancha de texto, se eu aumentar as margens e a minha mancha de texto ficar mais pequena, a minha figura também a mais pequena vai ser sempre 30% da mancha de texto. Tá? Portanto, há outras dimensões especiais ainda. Esta da mancha de texto é muito útil para definir coisas proporcionais à minha mancha de texto. Tá? Por exemplo, se eu tenho uma coisa que seja praticamente da largura da mancha de texto, mas seja exatamente igual, eu posso dizer que é igual a 0.9 text to width. Isto significa 90%, ou seja, uma figura fica mais ou menos assim, ligeiramente para dentro, mas quase da largura da mancha de texto. Pronto. Professor? Sim? As figuras não devem ceder o leite, pois não? Não devem exceder a mancha de texto. Não devem. Depois, tem uma cena importante e é a legenda. This is our Earth, e a legenda vai parar ali. Reparem, eu não digo figura nenhum. Isto é automático. E reparem, isto está em inglês. O figure está em inglês porque eu disse que o meu texto estava em inglês. Se eu disser que eu estou a escrever em português, o LaTeX não só usa as infinizações em português, como estes textos gerados automaticamente, ele põe figura em português. E se for no início do capítulo, onde tinha chapter 1, passa a dizer capítulo 1 em português. Se eu disser estou a escrever em português. Tá? Portanto, todo o texto gerado automaticamente é adaptado para a língua onde eu troco a língua. Já vamos ver como é que se troca a língua. Tá? Mas isto é gerado automaticamente. A enumeração é automática. E também lhe dou, importante, uma legenda. Para mais tarde eu poder dizer ver figura til / ref chaveta figo 2 pontos earth fecha chaveta blá blá blá, para poder referenciar a figura ou o til antes, não esquecer.
Isto permite-me referenciar a figura, tal como eu fiz as equações, referenciando a figura pela respectiva label. E reparem mais uma vez, a label é fig, dois pontos, é uma informação para mim para dizer é uma figura, e o valor da série de etiqueta é uma identificação do conteúdo. Não é nada tonto, tipo figura 1, figura 2, figura 3. Tá? Eu insisto, a figura 1 só é figura 1 quando eu não puser outra antes. Quando eu puser outra figura e antes, esta passa automaticamente a ser a figura 2. E, portanto, a label é figura 1, é enganador. Agora já não é figura 1, é figura 2. Portanto, não usem isso como labels. As labels devem identificar o conteúdo da figura, o conteúdo da tabela. Pronto. Portanto, isto define-me uma figura. Como é que eu defino uma tabela? Professor, Bem, só uma sim. parte. O professor vai discutir a qualidade ótima de imagens a meter no LaTeX, no documento? Sim, eu por acaso posso falar sobre isso, sim, posso. E pode ser uma boa altura, só tenho medo de me estender demasiado isto passado uma hora. Pessoal, rápido. Imagens em geral. Eu não sei se vocês estão familiarizados com isto todos, mas existe uma coisa chamada imagens bitmap e existe uma coisa chamada imagens vetoriais. Eu vou mostrar-vos aqui um exemplo das duas, para vocês perceberem a diferença do que eu estou a dizer. Deixem-me só abrir aqui um documento onde eu tenho isso. Já está. Portanto, New Share, já está. Isto é um documento feito em LaTeX, onde tenho aqui as mesmas imagens. A mesma imagem até 6 vezes, não é? Pequenininha, média, grande, pequenininha, média, grande. Parecem iguais. Porquê? Porque eu estou com zoom out, estou a ver isto muito afastado. Vamos aproximar. Vamos ver as imagens de cima. Ainda não se nota assim nada de muito especial. Parece razoavelmente bem. Tá? Mas vamos ver a de baixo. Notam alguma diferença? Salta assim aos olhos. Desta de baixo, das 3 de baixo para as 3 de cima. Ter linhas exteriores mais limpas? Exatamente. As linhas exteriores estão mais nítidas. Porquê? Vamos perceber porquê. Vamos continuar a fazer zoom nesta imagem do meio, está bem? E na zona da vassoura. Reparem. Esta imagem é constituída por um conjunto de pontos. E, portanto, era uma linha, e o contorno da vassoura, na verdade, não é uma linha. É um conjunto de pontos pretos e, de alguma maneira, simula uma linha. Quando eu faço zoom in, dá para ver a escadinha dos pontos. Tá? Onde eu afasto muito, essa escadinha não se nota tanto. Vamos ver, reparem, isto também é válido, eu mostrei na do meio, mas se eu for aqui para a grande, é igual. Ou na pequenininha, vamos ver aqui na pequenininha, os mesmos pontos estão lá. Está bem? Tenho sempre o mesmo problema. Nelas todas. Pronto. Agora vamos ver exatamente a mesma imagem, mas em baixo, que nos parecia mais nítido. Vamos ver a média. Foi o que eu fiz há bocadinho. E agora? As linhas são linhas. Não são pontos. As linhas são linhas. É uma linha curva de espessura variável, mas isto são linhas. Quando eu faço zoom in, ele redesenha-me as linhas sempre bem desenhadas de acordo com o nível de zoom que eu estou a trabalhar. E isto é válido para o médio, mas reparem, se eu for ao pequenininho, ao bocadinho mostrei, e fizer a mesma coisa, eu não noto diferença nenhuma em relação ao médio. Tenho a mesma qualidade. Sempre. Tá? Portanto, regra para pôr imagens. Jovens, quando a vossa imagem é uma fotografia, uma fotografia, todos vocês sabem, é uma fotografia, um conjunto de pontos. Uma fotografia tirada com uma máquina fotográfica, um telemóvel, é uma fotografia, um conjunto de pontos, não há nada a fazer. É necessariamente uma imagem deste género, com pontos. Tá? Como é que vocês fazem fotografia a uma resolução muito alta e ponham uma fotografia a uma resolução muito alta no vosso documento? Quanto mais elevada for a resolução, menos se nota este adiado dos pontos.
Pronto. Quando a vossa imagem não é uma fotografia, mas é, por exemplo, um gráfico do Excel, vocês têm de tentar assegurar o vosso gráfico do Excel está neste formato. Apesar de ser uma imagem, está neste formato e não está neste formato dos pontos. Tá? Como é que vocês fazem isso? Da seguinte maneira. Tem de saber duas coisas. Em primeiro lugar, o LaTeX aceita imagens em 4 formatos. Eu vou passar para o meu PDF, o meu iPad novo. O LaTeX normalmente aceita imagens em 4 formatos. JPG, PNG, PDF e EPS. Estas imagens, este formato de imagens é bitmap. Ou seja, é um conjunto de pontos. Sempre. Se vocês parem no gráfico do Excel e gravarem um JPEG ou PNG, vocês estão a produzir o equivalente a uma fotografia. Pontos. Vai estar sempre ponto nítido. Tá? Se vocês exportarem o gráfico, atenção, se vocês a partir do Excel exportarem diretamente o gráfico como PDF ou EPS, se chama formato vetorial. E o formato vetorial as linhas são linhas, não são pontos. E, portanto, tem a qualidade elevada, como eu vos mostrei no desenho. Era o nosso exemplo 2. Tá? Mas reparem, o PDF e o EPS são muito versáteis. O PDF e o EPS podem ser vetoriais ou bitmap. Podem ser as duas coisas. Os PNGs e JPEGs são sempre bitmap. Os EPS e os PDFs podem ser as duas coisas. Portanto, se vocês estão no Excel e gravarem em formato JPEG, vocês gravam neste formato. Bitmap. Se vocês estão no Excel e exportam um PDF, vocês estão a exportar um vetorial. Agora, se vocês estão no Excel, exportam um JPEG e depois pegam no JPEG e convertem o JPEG em PDF, vocês têm um PDF, mas lá dentro têm uma imagem em formato bitmap, não é vetorial. Ou seja, converter de JPEG para PDF não transforma imagens de pontos em formato vetorial. Apenas o que faz é muda o invólucro da coisa, mas continua lá a estar no bitmap, o PDF suporta os dois formatos. Portanto, tem de ser um exportar direto. Eu estou a falar do Excel, mas estou a falar de todos os outros programas que vocês possam usar para fazer desenhos. Ou para produzir bonecos, para produzir imagens. Exportem sempre, preferencialmente, em formato PDF. Ou em formato EPS. O LaTeX também como EPS, como se fosse uma imagem e produz um formato vetorial. Tá? Só exportam como JPEGs ou PNGs se não puderem exportar como PDFs ou EPS. Tá? Pronto. E não vale a pena usar um programa converta isto nisto, porque não serve de nada. É só estragar a coisa. Pronto. Oh, professor, uma questão. No template que o professor disponibiliza, está lá o SVG. Também dá para... Em geral, a solução para o SVG... o SVG também é vetorial. Está bem? Isto também é um formato standard para vetorial. Mas o LaTeX, default, não suporta SVG. Portanto, o normal é a gente converter o SVG para um PDF e depois pôr o PDF no formato, pôr o PDF no nosso documento. Tá? No entanto, há uma extensão, há um plugin para o LaTeX para ele aceitar diretamente os PDIs e os FG, os SVGs ou faz a conversão automática. Há esse plugin para fazer esse trabalho, sim. O LaTeX, por default, não faz isso, mas há mais uma extensão que permite usar SVGs e ele processa os SVGs e consome-os bem. Está bem? Ok, pronto. Obrigado, professor. Então vamos só agora falar um bocadinho de tabelas. As tabelas é uma cena chata, mas eu há bocadinho chamei a vossa atenção. É uma cena, não é muito intuitiva em LaTeX. Tá? Não é muito fácil em LaTeX. Mas é provavelmente das coisas mais chatas de fazer em LaTeX é tabelas.
A minha chamei-vos a atenção e era diferente um tabular e uma tabela. O tabular é este objeto que está organizado em linhas e colunas. A tabela tem um tabular mais uma numeração mais uma legenda. Tá? Mas isto é o tabular. Isto tudo é a tabela. Está bem? O tabular é só isto. Tá? A tabela é isto tudo. E estou a insistir nisso. Isto é igualmente válido para as figuras, está bem? Isto era a imagem e isto tudo era a figura. É exatamente igual. Pronto. Mas com as tabelas às vezes pode ser menos óbvio. Eu gostava de reforçar isto. Porquê? Porque se vocês forem ver, nós aqui temos uma tabela. Deixa-me lá fazer clean-up disto. Nós temos uma tabela. E reparem, a tabela, isto é uma tabela, está aqui, e é isto tudo. Mas se vocês forem ver, com atenção, dentro da tabela eu tenho um objeto tabular. O objeto tabular é só isto. Tá? Isto é o meu objeto tabular. Isto tudo é a minha tabela. E reparem, é uma tabela. Uma tabela, tipicamente, é um objeto tabular, uma legenda. Está ali. A numeração automática, certo? E o label para poder referenciar mais tarde. Pronto. Nota importante. Como é que eu faço para a legenda aparecer por cima e não aparecer por baixo? É uma questão de eu pôr a legenda antes do objeto tabular ou depois do objeto tabular. Se eu puser a legenda ali em cima, ela vai aparecer ali por cima. Tá? Se eu puser a legenda por baixo do objeto tabular, ela vai aparecer por baixo. Portanto, é uma questão de pôr a legenda por cima, não era ali. Por cima ou por baixo do objeto tabular. No meu exemplo eu tenho por baixo. Pronto. E portanto a legenda aparece por baixo. E eu tenho, reparem, isto é muito parecido com uma figura. Tem um begin table em vez de begin figure e um end table em vez de end figure e tem o mesmo HTTP como tinha para as figuras. E tem o mesmo centering como tinha na figura, para o tabular centrado. Pá, e agora a definição de objetos tabulares é uma confusão. Isto é difícil de perceber, pessoal. Um objeto tabular, vamos tomar atenção, um objeto tabular tem linhas e colunas. O meu objeto tem 3 linhas e 3 colunas. Linha 1, linha 2, linha 3. Linha 1. Tá? Linha 1. E a linha 1 termina com 2 backslash seguidos. É a maneira que eu tenho de dizer ao latte, eu terminei a primeira linha da minha tabela. Daí para a frente é a segunda linha. Linha 2. 2 backslash seguidos. Linha 2. Tá? A seguir, linha 3. Eu, por acaso, não pus, é opcional, mas podia ter 2 backslash seguidos e para terminar a terceira linha. Está ali. Portanto, já sabem, linhas é o texto da linha, backslash, backslash. Texto da nova linha, backslash, backslash. Texto da nova linha, backslash, backslash. Tantas quantas o número de linhas. Tá? Pronto. Terminou o tabular, aumento tabular. Como eu disse há bocadinho, vou voltar a chamar a atenção, na última linha é opcional o backslash, backslash, mas por acaso é bom princípio ter. Eu já devia ter, é bom princípio ter. É opcional, mas é boa regra ter. Pronto. Mas a tabela também tem colunas. E esta minha tabela tem 3 colunas. Onde eu disse que tinha 3 colunas? Onde eu tenho o separador de colunas? Conteúdo da coluna 1 e comercial, conteúdo da coluna 2 e comercial, conteúdo da coluna 3. O I comercial separa o conteúdo das colunas. Tá? Então, qual é a dimensão da coluna? E a resposta é automático. Para o maior objeto, seja preciso pôr nessa coluna. Portanto, o que define a dimensão da coluna para a primeira coluna é esta célula, é a maior de todas. O que define para a segunda coluna é esta célula, é a maior de todas. E para a terceira, por acaso, é esta, é a maior de todas.
Está bem? É o maior elemento, define o olé, o tamanho, o olé, a dimensão da coluna, automático. E já sabem, o Marcelo separa as colunas. Então, como é que eu digo ao latte quantas colunas é que eu tenho? É automático? A resposta é não, não é automático. Diz ao latte quantas colunas é que eu tenho, reparem, o begin tabular tem um argumento extra. Está ali. Obrigatório, está dentro de chavetas, é obrigatório. E este argumento extra é a dizer quantas colunas é que eu tenho. Tá? Vamos imaginar, não é assim, mas vamos imaginar que o meu argumento extra era 3, a dizer que eu tinha 3 colunas. Está bem? Poderia ser um 3, mas não é. Mas vamos imaginar que era. Se fosse 3, qual era o meu problema? O meu problema é que se vocês olharem para aí vão ver esta coluna está alinhada à esquerda. Esta coluna está centrada e esta coluna até está alinhada à direita. Se eu dissesse 3, o latte não sabia se eu iria as colunas centradas, alinhadas à esquerda ou alinhadas à direita. Não fazia a mínima ideia. Portanto, eu tenho que lhe dizer onde eram as colunas apresentadas. E, portanto, como eu digo ao latte, não é um 3. Tá? Como é que eu digo ao latte? Eu digo ao latte, em vez de dizer o número de colunas, desculpem lá, deixem-me fechar isto. Ao latte, em vez de dizer que são 3 colunas, um argumento, eu digo é o alinhamento. Por exemplo, left, left, left. E isto diz, são 3 colunas alinhadas à esquerda. Se eu, por exemplo, puser left, right, 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 eu estou a dizer que são 4 colunas, a primeira alinhada à esquerda, as 3 seguintes alinhadas à direita. Se eu disser, por exemplo, center, center, eu estou a dizer que eu tenho 2 colunas e ambas centradas. Portanto, eu ponho e dentro ponho L, R ou C, um semântica de alinhada à esquerda, alinhada à direita ou centrado. E depois ponho um para cada coluna da minha tabela. Perceberam a ideia? Sim? Ajudem-me. Isto é difícil de perceber. Sim. Alguém não percebeu a mensagem? Pronto. Já agora, vocês podem ver, eu tenho aqui umas barras verticais a separar as colunas. E estas barras verticais fazem estas linhas que estão aqui a separar as colunas. Normalmente não devem lá estar, mas eu puxo só para ajudar a perceber aqui a separação das colunas. Nós não devemos evitar estas linhas verticais, mas pronto, é um detalhe. Tá? Professor, sim. E se eu porventura quisesse uma linha horizontal a separar a primeira e a segunda linha? É uma boa pergunta. Eu ponho uma linha horizontal. As linhas verticais aplicam-se à coluna toda e são feitas em cima. Está bem? As linhas horizontais aplicam-se tipicamente à linha toda e são postas a seguir ao backslash. Podem pôr um backslash H-line. E isto punha uma linha por baixo desta. Ali. Ficam a saber, por exemplo, também existe um backslash C-line, recebe um argumento, por exemplo, 2-3. E fazia uma linha só da posição 2 à posição 3. Não punha debaixo da 1. Pronto. Existem... Tudo que vocês puderem fazer é possível fazer. É só uma questão de achar quais são os comandos certos para fazer a coisa. Está bem? Pronto. Finalmente. Posso Sim? Posso fazer só uma pergunta? Sim. Por exemplo, eu de início, quando comecei a usar o LaTeX, usava uns sites que faziam as tabelas por mim, para o LaTeX. E, por exemplo, queria pôr tudo como se fosse uma tabela quadriculada, com linhas assim... na vertical e horizontal. Sim. E depois, quando eu copiava para o LaTeX e depois saiu o PDF, a linha de cima, a linha horizontal de cima, desaparecia sempre. Pronto, é assim. Ponto número 1. Isto, don't do it. Tá? Na bice. Totó não percebe nada de tipografia. Está bem? Não, okay. Não. Tabelas, há regras para fazer tabelas. E é a menor tinta possível.
Portanto, se a tabela deve ter, se a linha de cima for um header, com frequência E, podem pôr uma linha horizontal por cima, tipicamente uma linha mais clarinha a meio, e no máximo uma linha por baixo, para definir os limites da tabela. Tá? Isto não me desenhou, mas a linha do meio era suposto ser ligeiramente mais fina. E linhas verticais não se põem linhas verticais nas tabelas 99% das vezes. Isto não. Tá? Tabelas, deve-se reduzir o número de linhas ao máximo. E se tivermos uma quantidade gigantesca de dados, professor? Diz? Se tivermos uma quantidade gigantesca de linhas... gigantesca de dados. É assim, devemos evitar as linhas horizontais, mas às vezes a minha tabela tem uma quantidade gigantesca de dados. Desculpem, eu não fiz isto, está bem? Tenho algo deste género, tenho a linha de baixo, e às vezes dá jeito de tipo pôr um separador e um separador. Mas e assim depois tenho várias colunas, está bem? É só para fazer agregar e eu perceber isto forma um grupo de dados, isto forma outro grupo de dados, isto forma outro grupo de dados. Mas nunca pôr linhas verticais nas coisas todas e linhas horizontais nas coisas todas. Tá? Isto não se faz. Eu tenho uns exemplos disto, mas eu acho que não tenho este conjunto de slides. Mas isto não se faz. Pronto. Pronto, professor, não se faz. Mas, por exemplo, se eu quero, por exemplo, aquela linha desapareceu e tinha feito de forma que ela tivesse tudo quadriculado. Automático. A linha desapareceu. Ou é bug do sistema automático ou algo está errado, mas a gente já vai falar sobre fazer tabelas semi-automaticamente. Dá-me um bocadinho, está bem? Está bem. Eu não sei qual é o sistema que estavas a usar, não sei qual era o problema, não te posso responder a isso. Está bom. Pronto, okay. Tá? Onde a gente usa sistemas automáticos é comprar as afeitas, já não podes customizar, não é? Se constróis tu, podes pôr o azulejo que te apetece. Se vais comprar as afeitas, tens de comprar o azulejo, lá está. Pronto, é a vida. Ora bem, jovens, e vocês percebessem, fazer figuras a tabela e tabelas é muito parecido. O código base é muito semelhante. A diferença está, tipicamente, eu numa figura faço um include graphics de uma imagem e numa tabela tenho um begin tabular para pôr um objeto tabular. Pronto. Vamos ver e rapidamente, isto eu vou saltar, mas isto é um exemplo mais complexo. Eu até vou saltar agora. Senão a gente não vai ouvir os outros assuntos. Eu vou saltar este exemplo. Só uma coisa importante, talvez. Isto é uma linha. Se vocês forem ver ali, não se vê muito bem. Só aparece "This is a new paragraph". Esta frase não aparece. E não aparece porque tem um percentagem. O percentagem também é um caractere especial. E o percentagem diz, desde este ponto até ao final da linha, isto não vai para o fecheiro de output, é para ser ignorado. Está bem? Isto é muito útil para a nossa informação. Nós, no nosso documento, na fonte, pomos algo do género percentagem, tudo, blá, 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 coisas que nos falta fazer. Está bem? São notas para nós, estão no fecheiro fonte, mas não aparecem no fecheiro destino. Não aparecem no PDF. Portanto, percentagem significa, se eu tiver texto, percentagem, texto, do percentagem até ao final da linha, não aparece no fecheiro de output. Tá? A linha seguinte já volta de novo a aparecer. É só da percentagem até ao final da linha. Pronto. Eu vou falar agora de umas cenas importantes. E a customização a vários níveis. Tá? A customização faz, como eu disse há bocadinho, um documento LaTeX é o document class, seguido de um begin document and document. E esta zona, entre o document class e o begin document, se chama a zona de preâmbulo e é onde eu normalmente faço customização do meu documento. Eu posso pôr ali, posso pôr isto. E é isto que eu ponho ali, é juntar extensões que permitem fazer coisas adicionais. O LaTeX tem um conjunto de funcionalidades base e eu junto uma extensão. Está bem? Eu tenho exemplos de 3 extensões. Vamos esquecer a segunda, agora não é importante e vai lançar confusão. Vamos usar estas 2 extensões. Esta extensão, Use Package Graphics, é importante, porque se não incluírem esta extensão ali, vocês não podem usar o comando Include Graphics.
O Mandy Ludographics é criado por esta extensão que está ali em cima. E, portanto, eu estou a juntar esta extensão entre o Document Class e o Begin Document. Eu estou a juntar a extensão do Graphics para ter disponível este Mandy Ludographics que me permite pôr imagens no meu documento. Tá? Portanto, esta é Ludographics. E esta também é muito interessante e é mais ou menos um must para vocês. Isto é para dizer, o meu texto pode ter caracteres acentuados. Se vocês não puserem isto e escreverem, por exemplo, João, o João tem um tilde e o LaTeX não sabe o que é um tilde. Se vocês não puserem isto, e aparece um J-O espaço O. Ou então J-O-O sem o espaço. Já confesso, tenho certeza que aparece, mas o tilde não aparece. Portanto, para poderem usar caracteres acentuados, vocês têm que pôr isto também lá em cima. Tá? Na zona de customização. Portanto, estas duas coisas é quase um standard que vocês vão usar em todos os documentos. Depois pode haver mais uns que podem precisar. Está bem? Jovens, eu preciso de 30 segundos para fazer uma mini pausa de necessidades fisiológicas. Eu demoro 30 segundos, volto já. Desculpem lá, mas é preciso mesmo. Pronto. Eu preciso, não tenho de fazer uma pausa. Um minuto, volto já.